Boa tarde, Luísa e inscritos deste canal. Eu não sei dizer ao certo de quem foi que ouvi essa história por completo, já que todos os mais velhos da minha família parecem conhecê-la e todos os mais novos dizem já tê-la ouvida em algum momento. Acredito que tenha sido meu avô, talvez, quem a contou para mim com a maior riqueza de detalhes. Boa parte dos meus familiares mais antigos vieram de regiões interioranas, onde trabalhavam nas lavouras de milho e feijão, até hoje muito comuns no nosso estado. Nesses lugares, em tempos distantes, não era incomum as brigas por propriedade ou até mesmo por poucos metros de terra. Essas discussões muitas das vezes terminavam em mortes, ocasionando rixas familiares que se estendiam por gerações e gerações. A história que vou contar hoje é sobre isso. Ela fala de um rapaz cujo nome era Afonso, que teria regressado para a propriedade da família disposto a assumir os negócios depois da morte do pai, que partiu em circunstâncias misteriosas. O velho Simval, pai de Afonso, era um homem de boas condições e por isso costumava prevalecer de sua condição para subjugar pessoas mais humildes. Um ano antes dele morrer, o fazendeiro entrou num atrito com uma família que vivia no pequeno casebre, a cerca de 1,5 km de suas terras. Era de conhecimento de todos na região que aquelas pessoas já viviam ali há tempos, tendo como prova a matriarca da família, bem mais velha que Simval. Ela era uma afamada benzedeira. Simval planejava expulsá-los para montar uma estalagem no local, pois havia sabido de antemão que em breve a linha férrea chegaria por ali e muitos funcionários precisariam de pouso e provisões pelos longos períodos de trabalho que teriam. A casa onde a família vivia estava situada numa curva, no alto de um pequeno barranco, que dava vista para todo o povoado lá embaixo. Após sérias discussões com os membros da família, Simval enviou os seus homens com ordem de usar a força caso fosse necessário. No confronto que se deu, um dos jagunços estava prestes a atirar contra uma criança, mas no exato momento a velha matriarca teria surgido da mata logo atrás dele e o agarrado tentando desarmá-lo. Sem dificuldades, o homem tomou o controle da situação e desferiu um tiro, ferindo a pobre mulher. Ao verem aquilo, seus familiares entraram em desespero e desistiram da luta, mais preocupados em ajudá-la, mesmo sabendo que nada poderiam fazer. Após a expulsão, Simval ordenou que a casa fosse demolida e desse início então à construção do galpão. Mas as coisas não saíram como ele planejava. Os empregados acampados no lugar começaram a relatar a presença de um cachorro de pelagem negra imensa que rondava. Os uivos daquele animal varavam à noite, impedindo o descanso. E quando amanhecia, descobria que os porcos e galinhas criados para servir como alimento haviam sido massacrados. No entanto, notava horrorizados que aquele tal cão não devorava os animais, apenas os trucidava, como se matasse por prazer. Os homens passaram a fazer armadilhas e tocaias, mas nada conseguiram. Quando atiravam contra o bicho, ele parecia imune às balas, parecendo nem mesmo se assustar com os disparos. Simval assistia furioso à debandada de seus homens. Nem mesmo os jagunços profissionais davam conta de abater o estranho animal, e não restou ao fazendeiro outra alternativa a não ser desistir daquela empreitada. As primeiras armações daquela construção já iniciada incendiaram-se dias depois, sem explicação alguma. No entanto, o fogo não se espalhou pela mata. Foi então que os problemas de Simval começaram a se tornar mais sérios ainda. Ele já não conseguia dormir. Passava as noites em claro, perturbando a esposa com reclamações sobre um uivo que apenas ele ouvia. Passou também a se queixar sobre um cão que surgia no meio da estrada, quando ele saía para cavalgar, assustando o cavalo e até fazendo com que a montaria o derrubassem algumas das vezes. Com o passar dos dias, aquilo foi se tornando mais e mais paranoico, até que saiu para sua última cavalgada. O corpo dele foi encontrado longe da fazenda, com os olhos abertos numa expressão de horror tão intensa que o velório precisou ser com o caixão lacrado. Lá no povoado já corria o boato sobre os acontecimentos.
As pessoas falavam que a família de Simval estava sob o peso de uma maldição. Por conta disso, Afonso deixou seus afazeres na capital e rumou para a fazenda. Vivendo na cidade, o rapaz não acreditava em superstições e se considerava uma pessoa lúcida, diferente do restante dos caipiras. A mãe fanática religiosa gastava o tempo todo na igreja e em novenas, deixando os negócios todos às favas. Possuidor do mesmo temperamento do pai, Afonso já chegou dando ordens e, depois de se estabelecer, ordenou que as obras paradas depois do incêndio retornassem imediatamente. Um dos capatazes chegou até mesmo a argumentar: "Ô patrãozinho, o senhor reconsidere, aquelas terras lá não presta, o diabo anda por lá, foi isso que matou seu Simval." Mas o homem estava irredutível, não quis nem saber de conversa. Ameaçou despedir os insubordinados e botou homens para vigiar o local à noite. Não demorou muito para que tudo recomeçasse e os empregados apavorados deixassem o local, com muitos até desistindo dos próprios pagamentos. Pela segunda vez as obras tiveram de parar. Tomado de fúria, o rapaz montou num dos cavalos da fazenda e decidiu ir pessoalmente até a cidade para recrutar trabalhadores para aquele serviço. Mas a história do tal cão negro já era muito conhecida por lá. Ninguém se prontificou a correr tal risco, mesmo com os benefícios prometidos pelo rapaz. Afonso passou o dia todo circulando pelos armazéns e bares, chegando até mesmo a arrumar brigas após acusar os homens de serem covardes e frouxos. Quando decidiu retornar à fazenda já era tarde da noite. Foi exatamente essa última vez que alguém o disse ter visto com vida. Foi encontrado morto com as idênticas condições do pai, trazendo no rosto a mesma expressão de medo, congelada em seus olhos vidrados. Com sua morte, as histórias sobre a maldição só ficaram mais populares e sua mãe teve de vender a fazenda, mudando-se para a capital. Foi viver com uma irmã viúva igualmente carola. As terras consideradas amaldiçoadas permaneceram sem ocupantes e a mata acabou por tomar conta de tudo, isolando o lugar para sempre. Mas mesmo depois de muitos anos, as pessoas da região evitavam aquela estrada e trilhas à noite, pois ainda temiam que o tal cão negro ainda vagasse por aquelas terras.